Glória a Deus. Se tiver alguma criança ainda aqui, né? Kids de 1 a 12 anos, acho que já foi. Se não foi, pode ir. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Amém? Você viu aí, né, pastor Ângelo falando do encontro com Deus. Por que a gente está falando tanto, gente? Olha, uma vez disseram assim para nós, olha, o encontro com Deus, ele acelera o crescimento espiritual na vida de uma pessoa em 10 anos. E a gente entende o quanto isso é verdade. Então, se você quer uma mudança de vida, rompimento na sua vida, olha, é hora de você fazer um compromisso de estar no encontro com Deus. Como eu tenho dito aqui, gente, nós temos tido pessoas de outras cidades querendo fazer caravana para vir para cá. E a gente está segurando algumas vagas, porque nós queremos que essa igreja seja abençoada e seja edificada. Amém? Você achou aí? Então fale, a Alessandra está aí, ou fale no balcão depois, mas não fique de fora. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 3, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Nosso coração se alegra em estarmos aqui nessa noite. Nosso coração transborda porque não há lugar melhor para estarmos do que onde o Senhor está. E eu sei, Deus, que a Tua presença já é manifesta nesse lugar. Senhor, é perceptível o Teu Espírito movendo-se entre nós. É perceptível, Senhor, que o Senhor já trabalha em nosso favor. E eu quero Te agradecer pelo que o Senhor já fez, ainda que os nossos olhos não viram. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda astúcia do inferno. E eu quero declarar que esse lugar, que essa casa, nossos corações estão prontos para receber a Tua palavra, Pai. E ela vai cair no nosso coração e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. E que não vai haver nada que roube essa semente do nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto ele é muito interessante porque, obrigada Li, ele fala das bem-aventuranças, né? E o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, e a primeira coisa que Jesus fala nas bem-aventuranças é sobre os humildes de espírito ou os pobres de espírito. E é muito interessante isso, porque Jesus diz que são os humildes de espírito ou os pobres de espíritos, é deles o reino dos céus. É interessante isso, né? Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, realmente. Mas há algo muito interessante aqui, sabe por quê? Porque a tradução para a palavra pobres fala de alguém necessitado em todos os sentidos. E Jesus diz que é desses tais, né, dos necessitados, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Por que a gente precisa entender isso, gente? Porque o reino de Deus aqui na terra hoje, ele não é um reino político, né? Não é uma religião, não é algo, não, o reino de Deus é uma atmosfera, é um lugar espiritual, onde tudo que Deus tem para nós já está liberado. Posso ouvir um amém? Já está liberado, tudo que Deus tem para fazer na nossa vida já está, e o Senhor vem falar que Ele quer dar esse reino para algumas pessoas. E quem são essas pessoas? Me ajuda aí, não está aqui, está lá, só está lá, projeta aqui, obrigada. Os pobres de espírito. Então, para quem pertence o reino dos céus? Para os pobres em espírito, numa outra tradução, os pobres de espírito ou os humildes de espírito. E você sabe por quê, gente? Porque no caminho do milagre, no caminho da fé, a gente vai ter que passar pela humildade. No caminho da fé, nós vamos ter que passar pela humildade. E esse texto diz que a condição para que alguém se torne dono ou tenha acesso ao reino dos céus é ser humilde.
E aí, se nós olharmos para os milagres que aconteceram na história, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós olharmos para os milagres realizados por Jesus, nós vamos ver uma coisa em comum. Quase todas as pessoas que vieram até Jesus, elas demonstraram esse traço de humildade. Aliás, as pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus pela fé, foram as pessoas que mais tiveram uma atitude de humildade. Olha que loucura! Elas tiveram uma atitude de humildade tão grande, mas foi a fé delas que chamou a atenção. Como assim? Vamos ver um exemplo disso? Tem um exemplo disso que é a mulher Sirofenícia. Você lembra dessa mulher? Você já ouviu falar dessa mulher? Vamos ver lá? Mateus capítulo 8. Mateus, capítulo 8, deixa eu ver se é isso mesmo. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, nós vamos falar primeiro aqui da cura do centurião. Versículo 5, a palavra de Deus diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Por que esse centurião, ele está buscando Jesus, gente? Pela cura. Qual é o objetivo que ele está buscando Jesus? Para a cura do seu servo. Então aí a gente já vê um traço de humildade dele, porque ele não está buscando nada para si. Outra coisa, ele é um centurião, então teoricamente ele não tinha que ficar se preocupando com outras coisas. Ele simplesmente podia mandar que alguém fosse lá, um médico, fosse fazer alguma coisa nesse sentido. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que ele vai buscar Jesus por causa do seu servo. Mas só que mesmo ele buscando Jesus por causa do seu servo, e ele diz, ele está horrivelmente enfermo, o que acontece? Quando Jesus fala para ele: eu vou curá-lo, ele diz assim: não, eu não sou digno. Eu não sou digno de que você entre em minha casa. E aí, o que Jesus responde para ele? Ele fala: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas uma palavra e o meu servo será curado. Por quê? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E digo: esse vai, ele vai, outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. O que esse centurião está se comparando? Ele está se comparando com um servo. Embora ele fosse centurião, ele está se comparando com um servo, gente. Olha a humildade dele. E aí então, o que Jesus disse para ele? Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos afirmo que nem em Israel achei tanta humildade como essa. Tão grande fé. Como é que esse homem pode demonstrar humildade e Jesus pode falar da fé? Sabe por quê? Porque a fé passa pelo caminho da humildade. A fé passa pelo caminho da humildade. Nós nunca vamos conseguir nos aproximar do Senhor. Nós nunca vamos conseguir ter uma fé que conquista milagres. Nós nunca vamos viver milagres da parte de Deus se nós não passarmos pelo caminho da humildade. Se nós não aquietarmos o nosso coração, se nós não reconhecermos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Se nós não olharmos para o reino de Deus e entender que essas duas coisas, elas andam de mãos dadas. E aí então, o segundo texto que eu quero ler com você, que está em Mateus capítulo 15, verso 21, que é a mulher Sirofenícia, que eu tinha acabado de falar, e você conhece bem essa história também. Esse texto diz assim, ó: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está o quê, gente? Horrivelmente tomada pelo demônio. Agora presta atenção aqui, ó. Volta aí para nós. Volta um pouquinho. Não, 21 mesmo. Volta o versículo 21. Esse texto ele diz o quê? Versículo 22, desculpa. Que aquela mulher, ela saía o quê? Ela estava gritando. Ela estava falando alto.
ela começou a gritar, Senhor, filho de Davi. E ela começou a gritar de tal maneira que no versículo 23 diz assim, Jesus não respondeu coisa alguma. Mas o que aconteceu com seus discípulos? Seus discípulos falaram, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Você para pensar? Gente, vamos combinar que tem coisa que a gente quer falar baixinho, que a gente não quer chamar atenção? Tem coisa que a gente quer ser discreto. A Bíblia diz, essa mulher estava gritando o quê? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha que coisa. Como que alguém rasga o negócio de tal maneira? Mas se isso ainda fosse pouco, os discípulos falaram para ele mandar ela embora, e Jesus responde no versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Presta atenção, Jesus não respondeu para a mulher, Jesus respondeu para os discípulos. Até aqui, Jesus estava ignorando essa mulher. Mesmo ela gritando algo terrível, mesmo ela incomodando os outros, ela não estava nem aí. E sabe o que acontece? Ela, porém, veio e o adorou. Mas ela não era sirofenícia? Ela não tinha os costumes dos judeus. Ela não tinha o conhecimento deles. Mas a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. Queridos, olha a humildade dessa mulher. Ela abre mão dos seus valores, ela abre mão de reconhecimento, ela abre mão dos seus escrúpulos, ela abre mão de tudo. E qual que é a atitude dessa mulher? Então, ela é uma atitude de fé. Contudo, então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele nem comparou ela com gente. E ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então, o Senhor lhe disse, mulher, grande é a tua humildade. É isso? Grande é a tua fé. Você está entendendo, querido? Você está entendendo que no caminho da fé é impossível trilhar o caminho da fé sem passar pelo caminho da humildade? Sabe por quê? Porque nós vamos precisar da humildade para nos mover em fé. Pessoas que vivem preocupadas com o que os outros vão pensar, nunca vão conseguir se despir verdadeiramente dos seus temores, nunca vão conseguir se despir das suas máscaras, nunca vão conseguir se despir para serem conhecidas pelo Senhor. Pessoas que não têm uma necessidade de manter uma postura, são pessoas que vão parar no primeiro golpe, no primeiro argumento. São pessoas que vão parar no primeiro momento em que falar assim, puxa, mas o que vão falar de mim? Sabia que tem muita gente que não se converte preocupado com o que os outros vão pensar? O caminho da fé passa pela humildade. E foi isso que essa mulher fez. Humildade é isso, gente, é estar disposto a abrir mão das coisas construídas que diante de Deus não tem nenhum valor. É isso que essa mulher faz. Você está entendendo? Humildade é você abrir mão de tudo aquilo que diante de Deus não tem nenhum valor. Essa mulher, quando ela chega diante do Senhor, mesmo ele ignorando ela, mesmo ele falando para os discípulos, eu não vim senão para as ovelhas de Israel, a Bíblia diz que ela vai direto ao ponto, ela vem e o adora, ela não quer saber. Deixa eu falar uma coisa para você, se você quer tocar o céu, nós precisamos, querido, nos despir de nós mesmos, nós precisamos nos despir de coisas que para Deus não tem valor. E apesar da lição da humildade dessa mulher, o que Jesus diz para ela é, grande é a tua fé. Sabe de uma coisa? Se sem fé é impossível agradar a Deus, podemos dizer que é impossível trilhar o caminho da fé sem passar pela humildade. Se sem fé, Hebreus diz isso para nós, se sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível trilhar o caminho da fé sem passar pela humildade. Por quê? Eu quero te dar 3 razões para isso. Ela vai nos direcionar, no passo certo. Primeira coisa, a humildade vai estar no caminho da fé, porque vamos precisar de humildade para reconhecer o problema. Nós vamos precisar de humildade para reconhecer o problema. Gente, será que é fácil para essa mulher sair gritando para todo mundo, a minha filha está endemoniada? Será que é fácil? Deixa eu falar uma coisa para você.
É impossível ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda. É impossível ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda. Você já viu um alcoólatra? Que enquanto ele diz que não é alcoólatra, ele não pode ser tratado. Você já viu uma pessoa que tem problema financeiro? É impossível que ela mude de comportamento, é impossível que ela seja ajudada enquanto ela não admitir que ela precisa de ajuda. E qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é colocar uma capa sobre os problemas. A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, então a gente quer que o negócio pareça um pouco menor do que ele é de fato. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você não reconhecer que precisa de ajuda, não vai ter mudança. Há um ditado muito comum aí, e eu gosto muito dele. Pessoas boas de argumentos são péssimas de arrependimento. Gente que é muito boa de argumento é péssima de arrependimento. São pessoas que quando são confrontadas, elas têm uma lista de justificativas, mas elas não admitem, eu estou doente, eu preciso de ajuda, preciso de cura, preciso de restauração. Queridos, nós precisamos entender que o caminho da fé passa pela humildade, e eu vou precisar de humildade para admitir que eu tenho um problema e que eu preciso de socorro. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que, eu acredito que mais de 90% das pessoas que foram curadas por Jesus, elas foram até Ele. Os leprosos foram até Ele, os cegos foram até Ele. Algumas pessoas foram trazidas até Ele, são poucas as pessoas, né? Nós temos o caso aí de um homem que era paralítico, que estava lá no tanque de Betesda, que Jesus foi até ele, porque ele era paralítico. Tem uma boa razão, né? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você quer que o sobrenatural de Deus seja verdade na sua vida, entenda uma coisa: o caminho do milagre, ele tem que ser trilhado com humildade. E tudo começa com o reconhecimento. Provérbios capítulo 15, verso 33, diz, a parte B do versículo, mas vamos abrir aí, Provérbios capítulo 15, verso 33. Provérbios capítulo 15, verso 33. Diz assim, ó: a sabedoria, ou o temor do Senhor, é a instrução da sabedoria, e a humildade antecede a honra, ou precede a honra. A gente poderia fazer uma tradução livre, dizendo assim, ó, a humildade, ela vai à frente da honra. Então, uma pessoa que vai ser honrada, ela vai ter que ser humilde. Por quê? Porque ela vai ter que reconhecer coisas. Só que, por outro lado, a palavra do Senhor diz também, lá em Provérbios 16, 18 e 19, um pouquinho para frente aí, você está no 15, vai para o 16, 18 e 19, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. E aí o versículo 19 diz, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Querido, se por um lado a humildade precede a honra, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós não temos humildade para reconhecer onde nós estamos errando, o contrário de humildade é? Me ajuda aí, gente. O contrário da humildade é? E quando nós somos soberbos, acredite, a soberba precede, não é procede, é precede, ela vai à frente da ruína. Então, quando a soberba vai na frente, a ruína está indo atrás, a queda está indo atrás. Nós precisamos entender que se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós temos que entender que nós vamos ter que trilhar o caminho da humildade, porque nós vamos agir num caminho de fé. A segunda coisa, e foi isso que aconteceu com Saul. Lembra que Saul nunca reconheceu que estava errado? Ele sempre falava, não, foi o povo, não, foi tal coisa, agora a culpa é de Davi. Ele nunca admitiu que estava errado. Querido, se você
quer ter o reino de Deus, porque é isso que nós lemos, que bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você quer trazer o céu para a terra, se você quer trazer o sobrenatural como estilo de vida para a sua vida, entenda, sem humildade, você não vai viver. Segunda coisa, a humildade vai estar no caminho da fé, porque você vai precisar enfrentar os seus problemas, e às vezes, esse enfrentamento será pedindo ajuda. Olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem que eu vim. Gente, admitir que a gente está errado para a gente mesmo, já é uma conquista, sim ou não? Agora, admitir que a gente precisa de ajuda para os outros, é para matar qualquer ego. Mas repete comigo, ego bom, ego morto. Ego bom, ego morto. Morto, mortinho. Queridos, se nós não enfrentarmos aquilo, acredite, essa mulher, ela não só admitiu, mas ela teve que enfrentar, ela teve que ir até Jesus, ela teve que pedir ajuda. Esse centurião, ele teve que tomar um posicionamento, ele teve que assumir a forma de servo. Só que esse homem, essa mulher e tantos outros que abriram mão dos seus argumentos, eles enfrentaram a sua humildade, a sua fraqueza, eles trouxeram isso diante de Deus e falaram, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queridos, se nós não entendermos que nós temos um lugar para correr, e esse lugar é aos pés da cruz. Se nós não entendermos que Jesus rasgou o véu e criou um acesso à presença do Pai. É por isso que Hebreus diz que nós devemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Ousadia não é soberba, não é altivez, não. Ousadia é intrepidez, é dizendo, Deus, eu não mereço, mas eu estou aqui. Pastor Eibe Uber, ele conta muito isso, então não tem problema em falar. Ele diz o seguinte, eu tinha um problema muito sério com pornografia. Só que eu só fui restaurado, eu só fui curado quando eu admiti e procurei ajuda. Querido Satanás, você sabe uma das coisas que nós percebemos como pastores, que acontece muito isso com casais, de uma maneira especial. Às vezes você vê o casal passando por uma dificuldade terrível, mas ele não tem coragem de admitir. O marido não quer que a mulher fale, a mulher não quer que o marido fale, porque eles acham que isso acontece com eles. E não tem coragem de pedir ajuda. E quantas vezes o casamento vai desgringolando, uma família vai ser destruída, por quê? Porque não tem coragem de enfrentar. Não tem coragem de pedir ajuda. Às vezes nem orar junto consegue. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa entender que muitas vezes você vai precisar a maioria das vezes você vai precisar enfrentar aquilo que para você é uma dificuldade. Você vai ter que pedir ajuda. Porque enquanto você não pedir ajuda, você está se mantendo com uma posição de que eu posso, eu sou bom. Mas o caminho da fé vai passar pelo caminho da humildade. Quando nós vemos Davi sendo confrontado por Natã, ele tinha pecado, ele veio de uma sequência de pecados. Primeiro que ele tinha que pagar, ele não foi preguiçoso, pela primeira vez eu acho, né? Se deu uma folguinha. Aí ele vai, peca com Betseba, ele manda perguntar quem é, ele fica sabendo que ela era uma mulher casada com um dos seus oficiais, mesmo assim, ele manda buscar Betseba, ele adultera com Betseba, depois ele fica sabendo que ela está grávida, ele manda chamar Urias, mente para Urias, tenta enganar Urias, quando ele vê que não dá, ele manda matar Urias. Mas tem uma coisa, quando Natã vem e conta para ele uma história, e ele fala assim, de quem é esse homem que você está falando? E ele fala, eu estou falando de você. Você pecou. Você foi lá e pegou, ele conta, né, uma história de que havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E esse homem vai na casa de um homem pobre que só tinha uma ovelha e pega aquela única ovelha. E então Davi fica muito irado, porque seu senso de justiça é aguçado. E ele fala, manda matar esse homem, eu quero saber quem ele é. Manda chamar esse homem, eu quero saber quem ele é. E então Natã fala, esse homem é você. E sabe o que ele faz? Ele não se justifica. Ele não diz, não, mas eu sou o rei de Israel. Não, ele não fala nada.
Ele diz: eu pequei contra os céus. Ele se rasga, ele enfrenta, ele toma uma posição ali diante daquele profeta. Meu irmão, existem coisas na nossa vida que enquanto a gente não rasgar o coração, nós primeiro temos que rasgar o coração diante de Deus. Mas vai haver momento que o Senhor vai nos colocar em circunstâncias que nós vamos precisar rasgar o coração diante de pessoas. Talvez você está precisando de um milagre na sua vida financeira. Você não prospera, mas a grande verdade é que você não admite que você que gasta demais. Você sabe o que é uma pessoa pródiga? Pródigo não é aquele que vai para voltar depois, não. Pródigo é uma pessoa que gasta sem controle. Se você procurar o sinônimo da palavra, o que significa a palavra pródigo, você vai descobrir isso. Pródigo é uma pessoa que não sabe gastar. Tudo que ele pega, ele vai embora. Você precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque famílias são destruídas por má administração financeira. Você sabia disso? Quantos divórcios a gente vê por causa de pessoas que não sabem administrar? Você precisa de ajuda. Em primeiro lugar, você precisa da ajuda do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente só precisa de cura física, mas muitas vezes a gente precisa de cura na alma. Quantas vezes e muitas vezes nós vemos pessoas com tantos problemas. Nós precisamos enfrentar aquilo, queridos, que aparentemente está nos vencendo, e a gente vai precisar de humildade para isso. Nós vamos precisar de humildade para chegar até Jesus. Mas pode ser que Jesus nos envie para buscar ajuda em outros lugares e pessoas, e a gente vai ter que se despir das nossas máscaras e fantasias. Nós vamos precisar da humildade. Diga comigo: a humildade está no caminho da fé. A terceira razão é porque a humildade vai estar no caminho da fé. É porque só um coração humilde consegue dar a Deus toda a glória por um milagre feito. O que nós vemos na cura dos 10 leprosos é isso: 10 são curados, resolvem a sua vida, eles têm coragem de chegar até Jesus, mas depois que eles são curados, acabou. Eles não têm mais a humildade de serem gratos. Sabe por quê? Queridos, muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida que nós pedimos e a gente começa a atribuir isso à força do nosso braço. Algo aconteceu, mas também, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é por isso que muitas pessoas não recebem milagres. E deixa eu falar uma coisa: milagre não é suficiente para fazer uma pessoa ser arraigada na presença do Senhor. Sabia disso? Uma prova claríssima disso é o povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho. Eles enfrentaram as 10 pragas, eles viram as 10 pragas. Queridos, tinham pragas, a praga da escuridão, das trevas, por exemplo. A Bíblia deixa claro que eram trevas no Egito, mas na terra de Gozem, onde eles estavam, tinha claridade normal. Havia morte no meio do gado dos egípcios, mas não havia morte no gado deles. Eles viram os filhos dos egípcios sendo mortos, eles atravessaram o Mar Vermelho, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles disseram para Arão: constrói para nós deuses, construa para nós deuses. Sabe por quê? Porque eles queriam ter o controle, eles não tinham a humildade de entender que eles dependiam do Senhor. Um coração humilde coloca sua fé totalmente em Deus e tem convicção que foi Ele que fez, que Ele que abriu a porta. É por isso que quando a nossa convicção está em nós mesmos, muitas vezes quando Deus tira um emprego, quando Deus tira um trabalho, sabe o que acontece? A pessoa fica desesperada. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes nós confundimos a porta com a fonte. Deixa eu contar uma coisa para você: a fonte é o Senhor. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. O trabalho que Ele me deu é uma porta, o dom que Ele me deu é uma porta, mas a fonte é Ele. Então, se as portas se abrem ou se as portas se fecham, não interessa, porque a fonte continua sendo a mesma. E a gente tem que ter humildade para reconhecer que eu não dependo da força do meu braço. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso produzir, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele pode fazer. Então, se eu quero viver milagres, queridos, eu preciso passar pelo caminho da humildade. Um coração humilde entende isso. Foi Deus que abriu a porta, foi Ele que curou, foi Ele que tocou. Tem 2 frases do Albert Einstein que eu gosto muito.
Uma delas, ele diz que a coincidência é a forma de Deus se manter anônimo. A coincidência é a forma de Deus se manter anônimo. Você fala, nossa, que coincidência. Preciso te dizer uma coisa, o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele se mantém anônimo e faz você achar que é coincidência. Mas quando nós temos humildade, a gente fala, foi Deus. E aí entra a segunda frase dele que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, há duas maneiras de se viver. A primeira delas é que você entende que tudo, você acredita que não existe milagre. E a segunda delas é que você entende que tudo é milagre. E você tem que ter humildade para reconhecer que foi Ele que fez, que o milagre é Ele quem faz. Sabe de uma coisa? Você está aqui nessa noite, você está no culto fé. E nessa noite, nesse culto fé, há algo que Deus quer fazer por você. Só que, algo tão lindo no nosso Deus, que o nosso Deus, Ele não invade nada. Ele sempre vai esperar que você tenha a humildade de reconhecer que você precisa de um milagre. E muitas vezes nós achamos que milagre tem a ver com uma cura física. E eu vou orar por cura hoje, amém? E eu creio que Deus quer curar pessoas. Mas às vezes, queridos, nós precisamos de um milagre para que os nossos olhos sejam curados, para que a gente veja, para que a gente enxergue, para que a gente entenda que a gente está sendo soberbo, que a gente está sendo duro, que a gente está sendo teimoso. Às vezes nós precisamos de um milagre da parte de Deus para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa ver o Senhor em tudo aquilo que Ele está fazendo. Às vezes a gente precisa que os nossos olhos sejam curados, para a gente não deixar o casamento ir por água abaixo, para a gente ter que pedir um milagre depois, quando na verdade, se os nossos olhos forem curados durante o processo, nós vamos reconhecer que precisamos de ajuda ali. Eu quero dizer algo para você, o nosso Deus faz milagres, e o nosso Deus que faz milagres, Ele está aqui nessa noite. E eu creio que você está aqui nessa noite por causa de um propósito, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Só que a pergunta é, até que ponto nós estamos dispostos a rasgar o nosso coração como a mulher sirofenícia? Até que ponto nós estamos dispostos a deixar a nossa posição como centurião para nos colocarmos numa posição de servos? Até que ponto nós estamos dispostos a renunciar aquilo que as pessoas vão pensar sobre nós? Até que ponto nós estamos dispostos a nos despir de tudo aquilo que não tem valor para Deus, para que nós possamos tocar o seu coração? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você orasse. Você está aqui, e o Senhor está aqui, e esse encontro só pode gerar milagre. Deus quer falar com você, e se há algo que você quer trazer ao coração do Pai, a hora de você orar é agora.